E aí pessoal, tudo bem? Tem dor que não larga do nosso pé, né? Ou no caso, do nosso joelho. É tendinite, bursite, fasciite, um monte de ite, né? Não larga da gente, tá acompanhando a gente por meses, até anos. E aí, como é que a gente faz então nesses casos aí de dor de tendinite crônica, de longa data, de muito tempo já? Então nesse vídeo aí, hoje eu vou mostrar para vocês um tratamento que ele serve exatamente para esse tipo de dor crônica, de dor que está conosco, né, há muitos meses, até anos, tendinite crônica que a gente chama. E segundo os estudos, esse tipo de tratamento aí tem uma eficácia superior a 70% de acordo com o lugar do corpo que tenha tendinite, por exemplo, se é no joelho, no ombro, etc. Beleza? Meu nome é Carlos Vinícius, eu sou ortopedista, sou especialista em patologias do joelho e em tratamentos regenerativos, como o tratamento por ondas de choque. Então vamos lá para o assunto de hoje. No nosso sistema locomotor, aí quando eu falo em sistema locomotor, eu falo dos braços, das pernas, joelhos, né? A gente tem algumas estruturas além dos ossos. A gente tem os tendões, a bursa, fáscia. Essas estruturas aí elas podem inflamar. E aí é o que a gente chama de tendinite, quando é uma inflamação do tendão. Bursite, quando é uma inflamação da bursa. Fasciite, quando é a inflamação da fáscia. Epicondilite. Esse nome epicondilite foi dado porque antigamente achava, né, epicondilite aqui no cotovelo, que achava que a inflamação era no osso aqui do cotovelo, mas não, hoje já se sabe que é no tendão, então seria uma tendinite, mas ainda a gente chama de epicondilite. E também tem uma que não chega a ter o nome de tendinite, mas é uma inflamação também, que é o famoso atrito do trato iliotibial. Eu vou mostrar aqui no meu esqueminha de joelho de sempre, aqui ó, para vocês entenderem um pouquinho o que seria o tendão aqui no joelho, no caso do joelho. Então tá aqui o joelho, né? E aí o tendão seria essa estrutura aqui. Esse tendão de cima é do músculo quadríceps, que ele vira um tendão. E esse aqui de baixo é o tendão aqui da patela. Aí imaginando um joelho direito, né? Aqui no cantinho, na parte mais de dentro do joelho, mais nesse osso aqui da perna, a tíbia, tem outros tendõezinhos, que aí a gente chama aquela da pata de ganso, né? Tendão da pata de ganso. Você deve já ter ouvido falar que tem tendinite na pata de ganso. Aqui no joelho tem bursa também, que dá bursite. E também no joelho tem o atrito do trato iliotibial. Então, novamente, o joelho direito, nessa parte mais de fora aqui, externa, tem o trato iliotibial. Ele fica bem aqui, ele termina bem aqui na perna também, né? No osso da perna, na tíbia. Ele termina aqui, ele vai subindo pela coxa, dá muito em ciclista, corredor, tem muita inflamação aqui do trato iliotibial. Já aqui no tendão da patela, dá mais em quem faz alguma atividade física de salto, por exemplo, jogador de vôlei, basquete, handebol. Do quadríceps é mais raro e da pata de ganso é mais comum em quem tem já artrose, desgaste. Mas até em pessoas um pouquinho mais jovens aí que não tem artrose, desgaste, às vezes tem tendinite da pata de ganso. Mas o mais comum, disparado, é aqui, no tendão da patela, tendinite patelar. E aí no restante do corpo tem outras tendinites, né? Tem as epicondilites que eu falei, fascite plantar, tem aquela pubalgia, tem tendinite do manguito, do bíceps, tem várias tendinites, é só parar para pensar, você vai achar um monte, tá bom? E aí normalmente o que você sente aí quando tem uma tendinite? Tem 3 tipos básicos aqui de dores, né, sintomas para tendinite. O primeiro tipo é após algum trauma, o segundo é após algum esforço assim, mais exagerado, e o terceiro é mais por sobrecarga, repetição. Então, o primeiro, traumas. Como é que acontece? Geralmente você tem uma queda, assim, ou tá jogando bola, por exemplo, praticando algum esporte, aí cai, ou fazendo as suas coisas, cai. Depois dessa queda, aí você começa a ter dor no local. Imaginando aí então o joelho, você cai, bate o joelho no chão, daí começa a ter uma dorzinha,
aí aquela dorzinha vai aumentando, não passa, e aí ela vai ficando por muito tempo, cronificando, que a gente chama. A dor aguda é aquela dor rápida, de menos semanas, de 2 semanas mais ou menos. Uma dor que já fica mais de um mês, mais de 4 semanas, aí a gente chama já de uma dor crônica. Ela está vivendo com você, por isso que ela chama crônica, há muito tempo. E aí esse tipo de dor, após alguma pancada, após algum trauma, ela é bem interessante, ela tem uma característica assim, que você, né, o paciente, ele chega e fala assim, poxa doutor, eu acho que tem alguma coisa quebrada, né? Porque tá doendo muito, e foi depois que eu caí, foi depois que eu bati o ombro, o cotovelo na quina lá do móvel da minha casa, e ficou doendo. E aí faz, por exemplo, um raio-x, que é muito bom para ver fratura, e não vê nada, nenhuma alteração. Poxa, né? Não teve a fratura. Aí faz, por exemplo, uma ressonância, aí no caso do joelho principalmente, faz a ressonância e acha um monte de coisa, um monte de coisinha ali, aí você fica de cabelo em pé, né? Porque aí na ressonância parece lesão de cartilagem, né? Como é que é? Esboço osteofitários, às vezes, cistos no joelho, ou até quando faz ultrassom vê cisto, né? No joelho, no joelho tem um cisto que é muito famoso, o cisto de Baker. Aí você atribui a dor àquele cisto de Baker. Claro que ele em algumas situações pode provocar dor, mas normalmente não é isso. Vê também que tem degeneração do menisco. Aí vai estar lá escrito degeneração meniscal no laudo, né? Quando você lê o laudo ou o médico fala para você, tem degeneração meniscal, e aí acaba às vezes confundindo, ou porque fez o ultrassom ou a ressonância sem ter sido avaliado assim como um todo, sem ter examinado bem, e acaba passando batido o diagnóstico da tendinite. Então esse é um dos sintomas. O segundo grupo de sintomas é após algum esforço brusco. Você vai lá, tá andando e tal, aí vai descer a ladeira. Por algum motivo vai descer uma ladeira, né, é inclinado o lugar que você está andando, desce a ladeira, fica lá, faz isso algumas vezes. Ou então a sua rotina de trabalho aumentou e tem que subir e descer escada várias vezes. Ou, por exemplo, vai pegar algum objeto que é mais pesado, faz às vezes uma força maior que você estava acostumado. Ou vai no ônibus, por exemplo, tá tomando o ônibus lá no metrô, o metrô freia, o ônibus freia, você dá aquela travada abrupta e machuca, dói o ombro. Isso é então a tendinite provocada após algum esforço brusco, repentino, além do que você estava esperando. Aí normalmente por conta dessa dor aí que fica muito tempo, você passa no médico, faz às vezes até uma ressonância do joelho, pensando na dor no joelho, e aí você vê lá que tem aquela alteraçãozinha super comum que a gente, né, que tem experiência vê, condropatia patelar ou então condromalácia patelar. E aí por que isso chama atenção? Então voltando aqui no modelo, onde tem mais tendinite no joelho? É aqui no tendão da patela, certo? Então onde a dor vai acontecer mais é mais na parte da frente do joelho, quando é a tendinite da patela, que ela está aqui, né? Então dói mais na frente. Aí faz a ressonância e vai ter essa alteração, que às vezes é inespecífica, não tem um significado. Por isso que é importante ser avaliado direitinho por um profissional capacitado, habilitado, e além de conversar bem, fazer uma boa anamnese, examinar bem o paciente, ver direitinho onde dói, os pontos de dor, de inflamação, para definir se essa alteração na cartilagem da patela, que é a patela, aqui está a patela, cartilagem seria essa região mais de dentro aqui da patela, que não tem a ver com o tendão da patela, são coisas distintas. Para ver se então se essa alteração que deu aí na ressonância, essa alteração na imagem da ressonância, realmente é alguma doença, algum distúrbio da cartilagem, ou se é só uma alteração de exame inespecífico, e se não tem outra coisa, que aí no caso, aí a gente está falando de tendinite patelar, tem a tendinite patelar. Quando a gente faz um exame assim, de ultrassom ou ressonância, a alteração que dá nele geralmente é um espessamento, o tendão ele fica mais largo, às vezes fica com líquido em volta, né? Mas isso nem sempre dá para ver,
porque às vezes o exame ele é tão sensível a várias coisas que não é possível ver esse tipo de alteração. Normalmente a tendinite ela dá mais alteração no exame quando é uma tendinite bem arrastada, bem crônica mesmo, que aí o tendão ele já ficou envelhecido, ele, entre aspas, estragou, e aí você consegue ver mais. Mas uma tendinite um pouquinho menos crônica, ainda sem essas alterações mais exuberantes, não é possível detectar com muita precisão no exame. Por isso que é muito importante a avaliação mesmo, presencial no consultório, examinando direitinho. E aí o terceiro tipo de sintomas, o terceiro grupo de sintomas, eu deixei por último, que é o mais comum e é o mais importante, que é o causado pela sobrecarga. Ela funciona assim, tá lá o seu tendão funcionando direitinho. E aí você faz algum exercício ali, além das capacidades do tendão. O tendão ele suporta força de tração, puxar, igual um elástico, né? Uma força de puxar. Você faz uma força além do que ele suporta. Aí tem algumas lesõezinhas nele, umas micro lesões. Só que aí o corpo ele não consegue recuperar dessas lesões. Seja porque fez o exercício de forma errada, ou se foi excessivo, se não houve um descanso suficiente, ou se o material utilizado para fazer o exercício não está adequado, ou então se a ergonomia do local lá não está adequada, que seria o estresse repetitivo. E aí por conta disso, o tendão ele não regenera de novo, corretamente, aí você no dia seguinte, por exemplo, daqui a alguns dias, vai fazer aquele movimento de novo, aquele exercício de novo. E o tendão não está recuperado, então ele lesa ainda mais. E aí não está recuperado e você faz de novo, ele lesa cada vez mais. Com isso ocorre a inflamação no tendão, né? A tendinite. E aí se deixar, a tendinite vai cronificando. Então ele deixa de ficar com aquela superinflamação para modificar a estrutura do tendão. Aí ele fica largo, espessado, com líquido em volta, começa a ter alterações ali indesejáveis e o tendão deixa de funcionar adequadamente até o momento que ele fica fraco e ele pode eventualmente romper. Antes disso pode acontecer algumas outras coisas, por exemplo, o tendão ficar calcificado, que aí a gente chama de tendinite calcificada. Pode ocorrer, né, mais comum no tendão da patela e pode ocorrer em alguns outros lugares, aí, por exemplo no calcanhar ou às vezes no ombro, tá? Tendinite calcária que a gente chama do ombro. E aí, então nesse grupo de sintomas de sobrecarga, ele ocorre por várias formas. A primeira delas é o volume excessivo de treino, faz muito treino. Por exemplo, mulherada aí que gosta mais de treinar membros inferiores, faz muito agachamento, leg press, a fundo, faz um monte de exercício, que é muito além das capacidades ali do tendão. Então, no primeiro dia lá de treino, você sai lá toda com dor, né? Toda dolorida, tal. Normal, mudou o treino agora, beleza. Aí dali uns 2, 3 dias, aí depende da sua série de treino, faz de novo um monte. Aí dói, continua doendo, mas você ainda acha que está normal. Aí depois de um tempo fazendo, começa a doer mesmo antes de fazer o exercício. Aí começa a doer, você já acorda com dor e permanece o dia inteiro com dor. E essa dor dá até uma melhoradinha depois que aquece, né? Muitas mulheres falam assim pra mim, então, depois que começa a fazer exercício, dá uma melhoradinha. Dói um pouquinho no início, aí vai melhorando, né? Ok, aí depois, com muito tempo nessa situação, aí piora. Começa a ter dor antes de começar o exercício e durante o exercício. Aí já cai o rendimento. Poxa, tá doendo mesmo durante o exercício, não melhora depois que aquece, aí você já fica mais preocupado. Isso aí é bem comum nos pacientes que chamam para mim, que são os pacientes que fazem musculação. Os homens, por exemplo, como o homem costuma treinar mais, gostar de treinar mais membro superior, então é o membro superior que é mais acometido. Por exemplo, o que é bem comum, o tendão do bíceps, o cabo longo do bíceps. O tríceps também faz muito exercício de tríceps para ficar grande, com o braço grande, aí acaba sobrecarregando. Peitoral também, que é uma musculatura que o homem gosta bastante de malhar,
acaba ficando com dor no mesmo esqueminha que eu comentei para as mulheres. Primeiro a dor só após o exercício, mas aí melhora, depois a dor que melhora depois que aquece, aí depois evolui para uma dor que não melhora mesmo depois de aquecer e aí já prejudica o rendimento no treino. Outro grupo muito comum aí que chega no consultório com dor, com tendinite, são os crossfiteiros, né? No crossfit tem o lance aí da superação, né? Fazer o exercício mais rápido, melhor o exercício completo, né? A musculação, pelo menos, quando você está fazendo, não está aguentando, já está fadigando, você dá um miguezinho, né? Dá um miguezinho, que também não é muito bom, mas é melhor do que eventualmente fazer todo o movimento errado, que é o que acontece com os crossfiteiros. Eles já estão fadigados, mas precisa fazer uma determinada quantidade de repetições. E aí eles forçam, por exemplo, o agachamento, faz o agachamento todo errado, todo o movimento errado. Eles sabem fazer o agachamento, né? Normalmente fazem o agachamento direitinho. Tem aqueles, claro, que não foram bem treinados, mas os que estão bem treinados fazem o agachamento direitinho e tal. Mas aí quando está fadigado, começa a errar o movimento. Erra o movimento que a gente chama de gesto. Erra o gesto e aí começa a sobrecarregar as estruturas. A cartilagem, menisco, tem muita lesão de menisco por causa disso, os ossos e os tendões. Aí o tendão sobrecarregado por um movimento anômalo que ele está fazendo, inflama, vira tendinite. E aí você persiste com o treino, semanas, meses, vira tendinite crônica. Outros esportes também que isso é muito comum, futebol, basquete, vôlei, esportes que envolvem salto. No futebol tem até um caso interessante que aí não é com o adulto. Pode acontecer com o adulto também, mas acontece muito com o adolescente, principalmente adolescente menino. É aquela dorzinha, aqui eu vou pegar o modelo bem na frente aqui do joelho, né? Geralmente o moleque, geralmente é menino, né? O moleque ele tá jogando bola, tá se preparando pro campeonato, então aumenta o ritmo de treino, aí treina muito pênalti, né? Principalmente o pênalti, falta nem tanto, mas o pênalti, a mecânica do chute pro pênalti é um pouquinho diferente, então sobrecarrega mais o tendão patelar e vem com tendinite desse tendão patelar, e às vezes até confunde um pouquinho o diagnóstico, às vezes acha que é uma outra alteração que a gente chama de Osgood-Schlatter, né? Uma articulação uma alteração na cartilagem ali de crescimento da criança. E aí o problema disso é que essa região aí do tendão ele pode calcificar e virar de uma tendinite mais aguda para crônica. Aí a criança vai com isso até a idade adulta e fica com um calombão na frente assim, do joelho, né? Aqui, ó, aqui no joelho fica alto, inchado. Às vezes acontece isso com adulto, mas é mais comum nesses adolescentes aí. Principalmente adolescente que vai com dor até a fase adulta. Fica com esse calombão aí na frente, bem doloroso e difícil tratamento. Aí pegando o gancho aí no movimento incorreto, é muito comum corredores. Os corredores, eles acabam também pela fadiga, começa a fazer um movimento errado na hora de pisar ao solo, ele joga muito peso e torta o corpo assim para um lado e acaba sobrecarregando as estruturas no quadril e no joelho, e aí pode dar o atrito do trato iliotibial e a tendinite patelar também, bem como outras alterações aí, fratura por estresse, aquela famosa canelite, né, periostite, né, entre outros. E inclusive, por falar nisso, quando a gente olha muitas mulheres andando, que a gente acha sexy, o rebolado apesar de sexy, ele é patológico, ele não é normal. Por quê? O rebolado ele significa que a mulher na hora de pisar, ela não está sustentando o tronco dela. E aí com isso o tronco cai, o quadril cai. Por isso que ela rebola. E é um dos motivos porque as mulheres têm muita dor na frente do joelho. Essa alteração mecânica aí acaba sobrecarregando o joelho por causa dessa caidinha. E é um músculo do glúteo, né, que ele deveria manter a mulher com o tronco reto. Ele é mais fraco, né? E aí o tronco dela cai, o quadril cai junto
e com isso sobrecarrega o joelho. Ele é forçado, né? Ele é forçado para o lado e ele é mais sobrecarregado, então aumenta as dores no joelho e pode inclusive dar tendinite da patela, tendinite patelar. Falei também sobre descanso inadequado, então um sono não reparador, pessoa que não dorme bem, às vezes colchão inadequado, travesseiro inadequado, muito estresse, toma às vezes café, mate logo antes de dormir, então o sono não fica muito bom, ou até fuma, né, antes de dormir, o sono não fica muito bom, então ele não tem uma boa recuperação. Alimentação inadequada, principalmente atleta e principalmente atleta mulher que precisa manter um peso, uma porcentagem de gordura mais baixa, né, para alguns esportes, por exemplo, ginástica olímpica, corrida, as mulheres ficam com uma porcentagem de gordura bem baixa e isso se reflete na parte nutricional, que elas restringem a alimentação, né, e isso não é bom, pode favorecer tendinites, né, e inclusive fraturas por estresse e até osteoporose por causa disso, desse distúrbio aí, porque dá distúrbio hormonal, outros distúrbios que ainda são maiores. Alongar de forma inadequada, ou até nem alongar, que muita gente não alonga também provoca um desbalanço na musculatura, que também pode dar tendinite. Aquecer de forma inadequada também pode dar tendinite, então são cuidados que aí você precisa ter para não evoluir com essa doença aí, com as tendinites. Falei também de equipamento inadequado, então calçado da corrida inadequado. Geralmente quem corre quase todos os dias aí na semana, o calçado ele deve ser substituído aí com intervalo aí no máximo de 6 meses, porque o amortecimento dele, o solado, a palmilha, eles desgastam, né? O material ele desgasta por causa dos ciclos de impacto da corrida. E aí esse tempo aí de 6 meses pode ser ainda menor dependendo da sua intensidade de treino. Os equipamentos da academia às vezes não são muito ergonômicos e se você utilizar muito alguns equipamentos que não são muito ergonômicos, acaba também favorecendo sobrecarga articular e tendinite. E por fim, dentro desse último tópico de sintomas mais comuns é a tendinite por trabalho, esforço repetitivo no trabalho, né? Que isso associado a alguma posição ruim que você fica, de sentado o dia inteiro, ambientes muito confinados, uma carga excessiva de trabalho associada ao estresse, a insatisfação no trabalho, gera também quadro de dor com tendinite. Então aí passei para você uma miríade aí de sintomas, vários sintomas, que você tendo tendinite aí deve se identificar com um deles e de bônus aí, digamos, né? Falei também de algumas causas que você pode ficar de olho para tentar ver se você não está fazendo errado. E aí, quando passar na sua consulta, já ficar mais atento aí do que falar para o seu médico, para o seu ortopedista. Você já tem alguma ideia que talvez você possa ter tendinite, ou você já tem um diagnóstico de tendinite, por isso você está assistindo esse vídeo para se informar mais. Qual que é o problema de ter a tendinite, né? O primeiro dos problemas é que a tendinite, às vezes, ela não se resolve, né? Ela fica meses, às vezes até anos, mesmo fazendo tratamento direitinho, ela pode se prolongar, cronificar por muito tempo e aí produz dor, você não consegue mais fazer as suas atividades físicas que fazia antigamente, né? Tenho vários casos aí de pacientes que adoravam correr, adoravam fazer academia e vinham para mim já bem limitados, tristes, até porque não estavam conseguindo se livrar dessa tendinite, a despeito de todo o tratamento que já tinham feito, né? Por às vezes muitos anos mesmo, já peguei pacientes de 8, 10 anos sofrendo com a tendinite. O segundo problema é nessa tendinite aí crônica, ela calcificar, formar cálcio mesmo, depositar cálcio no tendão, que aí dificulta às vezes ainda mais o tratamento, às vezes tem até que fazer uma remoção cirúrgica desse tendão calcificado, dessa parte que está calcificada, e aí é um tratamento um pouquinho mais agressivo para o paciente. E o terceiro problema, que é o pior de todos, é que o tendão ele às vezes altera tanto a estrutura dele, ele desgasta tanto, fica tão degenerado que ele pode romper. É o último estágio
da degeneração do tendão, que é a ruptura do tendão, e aí não tem jeito, na maioria das vezes acaba tendo que operar para que você possa recuperar a função do membro. Por exemplo, se romper o tendão aqui do tríceps, aí tem que operar, costurar o tendão para que você possa voltar a utilizar o membro adequadamente. Mesma coisa o tendão da patela, do quadríceps. E isso é ruim quando tem a ruptura, né? Porque você perde força. Mesmo com um reparo muito bem feito, uma sutura muito bem feita, você perde um pouco da sua força, mais ou menos uns 20% da força. E aí precisa de muita reabilitação, muito treino para recuperar a força, mas mesmo assim não chega a 100% do que era antes. Por isso que é importante tratar bem adequadamente no início. E aí o que é o tratamento inicial normal que a gente faz para tendinite quando ela está começando? Né? Que não é para a gente esperar ela ficar crônica para tratar, já no início. Normalmente gelo, algum analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia. E aí o problema é o quê? Você tentar fazer o tratamento sozinho. Já faz você sozinho, olha lá no Google, tá anti-inflamatório, alongamento, tá bom, vou fazer. Aí melhor é insiste no tratamento, isso não é legal. Ou então aí já procura direto, por exemplo, já marca algumas sessões de fisioterapia sem passar no ortopedista antes, aí faz e às vezes até dá certo, mas muitas vezes pode não dar certo, e aí planificar. Por quê? Tem alguns detalhes que precisa o ortopedista ver, fazer o diagnóstico. Será que é só tendinite mesmo? Será que não tem algum outro problema aí junto da lesão do tendão que vai prejudicar aí o resultado do tratamento inicial da tendinite? Por exemplo, quem tem hipotireoidismo, alteração na glândula aqui da tireoide, costuma ter uma dificuldade para tratar a tendinite. Outro exemplo, às vezes você tem dor de pontos, né, de dor miofacial que precisam ser trabalhados para que melhore a tendinite. Isso é o ortopedista que consegue ver. Às vezes tem alguns pontos de maior inflamação, de derrame, acúmulo de líquido no local, que aí muda o tipo de fisioterapia que precisa ser feita. E o ortopedista precisa ver para informar ao fisioterapeuta, que é o nosso grande aliado no tratamento, e aí sim ele consegue fazer o trabalho dele muito bem feito. Aí você vai falar, tá, mas doutor, eu fiz isso tudo direitinho, né? Que às vezes tem esses casos, que o paciente faz direitinho, já procura o ortopedista, faz a fisioterapia, os alongamentos, os exercícios, tudo certinho. Às vezes faz até alguns procedimentos de injetar remédio próximo ali do tendão, que a gente chama de infiltração, e nada melhor. Beleza. Isso é a minoria dos casos, e talvez seja esse o seu caso, por isso você está aqui. Se não for, já procure logo o ortopedista de sua confiança para fazer o diagnóstico certinho e ver os tratamentos certinho também. E aí, normalmente, como eu sou especialista na parte de tratamento por onda de choque, eu recebo bastante os pacientes com tendinite já de muitos meses mesmo, de 1 ano para mais. Igual eu falei, teve um caso aí de 8 anos, outros casos de 10 anos, por aí, com a tendinite que já tratou, fez todo o tratamento e nada funcionou. Então, o que a gente faz? O que eu oriento? Né? Porque os pacientes eles vêm querendo, eu quero fazer as ondas de choque, que é o tratamento que eu vou falar aí para vocês, que tem mais de 70% a 80% de eficácia, dependendo da área acometido. Por exemplo, tendão patelar, a eficácia é de 90%, com duração de 2 a 3 anos aí, desses 90% nos estudos. Tá? Então, o paciente vem assim para mim já querendo, que normalmente ele vem com a indicação, né? Ou leu alguma coisa, né? Quer fazer as ondas de choque, então tá, calma. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Tem que avaliar como é que foi feito aí todo o tratamento. Porque às vezes, por melhor que a gente acha que tenha sido feito o tratamento inicial, às vezes teve alguma falha aí, por exemplo, na hora de fazer os exercícios excêntricos na fisioterapia, faltou focar numa parte, ou então faltou, igual eu comentei antes, liberar alguns pontos ali de dor miofacial, né? Modificar um pouquinho a técnica da fisioterapia ou do medicamento utilizado, do exercício, diminuir alguns exercícios, colocar outros exercícios para não sobrecarregar.
E geralmente eu faço isso e os pacientes já têm uma boa melhora. Claro que não melhora tudo, né? Porque já é uma doença de anos e anos, então não dá para esperar uma melhora assim total, mas já tem uma boa melhora aí com isso. E aí sim, a gente pode introduzir esse tratamento aí, que é o tratamento por ondas de choque. O que é então esse tratamento por ondas de choque? Será que eu vou receber aqueles choquinhos? Não, não é aquele choquinho da fisioterapia. Ele, na verdade, é um equipamento semelhante ao ultrassom, que também não é aquele ultrassom que é feito na fisioterapia. Ele é um som com uma maior energia, uma maior potência. Por isso que ele não é feito na fisioterapia. Ele é feito pelo médico mesmo. Normalmente, no meu caso, pelo ortopedista. E aí o formato do aparelho é semelhante mesmo ao do ultrassom, só que modifica o tamanho conforme o tipo de equipamento. Existem vários tipos de equipamento, então tem uns são um pouquinho maiores, um pouquinho menores, mas são todos ondas de choque. E aí como é que a gente faz isso? Precisa ir para o centro cirúrgico para fazer isso? É uma cirurgia? Não, não é uma cirurgia. É um procedimento que é feito de forma ambulatorial, no próprio consultório mesmo, e aí a gente passa um gelzinho, igual no ultrassom mesmo, passa o ultrassom para fazer diagnóstico, por exemplo, de imagem. Passa o ultrassom na região onde vai ser aplicado a onda de choque, por exemplo, aqui no punho, passa o ultrassom aqui, e coloco o aparelho aqui. O aparelho ele é ligado por uma quantidade de frequência, de impactos e a duração conforme a patologia. Por exemplo, uma patologia a gente fica 5 minutos com uma energia X, uma quantidade Y de pulso, e na outra modifica. E quantas sessões, os pacientes perguntam, quantas sessões precisa fazer? São 3, 4... Aí varia conforme o equipamento, tem equipamento que faz uma sessão só, aí repete se for necessário depois de umas 6 a 12 semanas. Já tem outros equipamentos que você faz a aplicação uma vez a cada 10 dias, aí depois, e esse ciclo aí você faz 4, 5 vezes, aí para por um tempo, e depois de 6 a 12 semanas, repete esse ciclo aí de uma aplicação a cada 10 dias, um total de 4 a 5 aplicações. Outra pergunta que os pacientes fazem, precisa de anestesia? Como é que é? Aí depende do tipo, na região onde vai ser aplicado e da dor que o paciente já tem. Por exemplo, quando é nos dedos aqui, eu prefiro fazer com anestesia local. Porque como o dedo é praticamente pele e osso e geralmente dói muito o dedo, quando tem tendinite nessa região, tem muita dor, acaba que a onda, que ela é um impacto, a onda sonora é um impacto. E acaba que dói um pouquinho, então eu gosto de fazer uma anestesia local. Mas regiões maiores, por exemplo, no glúteo, na coxa, a gente faz, na maioria das vezes, sem precisar de uma anestesia local. Mas na grande maioria das vezes também, não precisa de uma anestesia maior ainda, que seria a sedação, que aí isso é realizado em centro cirúrgico, que aí tem que fazer monitorização cardíaca, respiratória, com o anestesista. Aí é diferente. Isso aí, uma anestesia com sedação, a gente reserva para outros tipos de doença que são tratadas com as ondas de choque. Por exemplo, fraturas, fraturas que não cicatrizam muito bem, artrose também. Geralmente essas aí precisam de sedação, porque a energia que a gente dá é muito grande. E aí dói e o paciente não aguentaria sem a sedação, não aguentaria nem com a anestesia local. Já a tendinite, que é o que a gente está falando hoje, tendinite na grande maioria das vezes resolve ou sem anestesia ou com anestesia local, que também faz um consultório como se fosse uma injeção como se fosse colher exame de sangue ou uma vacina mesmo. E aí então, para ficar mais claro, assim, qual que é o benefício das ondas de choque? O benefício dela é que ela é muito útil para tendinite crônica. Você já tentou muitas coisas, por exemplo, fisioterapia, anti-inflamatório, fez alongamento, exercício e não deu certo, aí faz as ondas de choque. Algumas pesquisas existem para tendinite aguda, mas o protocolo atual que nós utilizamos é para as tendinites crônicas. Normalmente, o paciente que já passou por essa etapa aí de ter tido uma experiência com tendinite crônica que melhorou com as ondas de choque, acaba fazendo também quando ele tem tendinite em outros locais, acaba querendo fazer já direto as ondas de choque. Dá para fazer, tem bom resultado também, mas o normal que a gente faz é seguir, primeiro fazer analgésicos, anti-inflamatórios, modificar os exercícios e fisioterapia.
tá? Mas nada impede de acrescentar já a onda de choque já desde o início, sem esquecer do fundamental, que é a fisioterapia, modificar o exercício, etc. Então a gente nunca deixa de fazer a fisioterapia e todas aquelas outras coisas que eu já comentei. A diferença é, coloca a zona de choque já ou mais para frente. Tá? Isso aí a gente avalia caso a caso. E outro benefício aí das ondas de choque é que normalmente o que fazia antigamente, quando não funcionava a fisioterapia, infiltração, nada, a gente já partia para um procedimento cirúrgico que é mais agressivo. Com o advento aí das ondas de choque, com o desenvolvimento dessa tecnologia, que na verdade surgiu até da litotripsia, que é tratamento de pedra no rim, que aí foi visto que ela funcionava para outras coisas também, né? Claro que modificando alguns parâmetros dela, da energia, o pulso, a quantidade de pancadas, né, de impactos ali, etc. E aí então, a partir desse advento aí das ondas de choque, foi visto que dava para aguardar um pouco mais, fazer esse tratamento antes de partir para um tratamento mais invasivo como a cirurgia. E aí, casos que não funcionam nem com as ondas de choque, normalmente o que a gente faz hoje, aí sim indica a cirurgia. Beleza? Então nesse vídeo aí, nós comentamos sobre as ondas de choque aplicadas no tratamento de tendinites crônicas, que já estão há muito tempo, meses, às vezes até anos, que não funcionaram com tratamento convencional. O analgésico, alongamento, exercício físico, modificação das atividades físicas, dos equipamentos e a fisioterapia. Se tem ainda alguma dúvida, manda mensagem em inbox, no direct. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo aí e marcar o seu amigo. Também pode entrar no meu site que está escrito aí embaixo e mandar até um e-mail aí na descrição que está escrito aí embaixo. Beleza? Até mais, um abraço.